E o fogo? E a fumaça? Que loucura, né, gente? Que loucura. Tá cada vez mais comum, vocês estão reparando. De repente tem um corredor de fumaça, cidades inteiras parecendo o apocalipse, é o Armagedon, a gente não sabe. Pessoas desesperadas, cidades sendo evacuadas, animais morrendo, meio ambiente sangrando. É o que está acontecendo, gente. E é lógico, muita especulação sobre o que é isso. Tudo bem, a gente convive com as queimadas há muito tempo, mas parece que agora a coisa está tomando uma outra proporção. E, lógico, muita teoria da conspiração começa a surgir, né? Por exemplo, essa imagem rodou muito nos últimos dias. Por quê? Porque uns dias antes da explosão dessas queimadas, figuras como o Malafaia endossaram esse coro aí que seria um apito de cachorro. E ainda mais quando a gente lembra, por exemplo, que essa prática de combinar ações de queimada também não é ou não seria algo inédito no Brasil. Reparem bem ali na data dessa manchete da imagem que está aí na tela para vocês. Né? Vocês lembram lá do Dia do Fogo? Então a gente acaba se perguntando, né, gente? Poxa, será realmente que são os bolsonaristas que saíram botando fogo aí para incendiar o Brasil, derrubar o governo Lula, né, culpar o presidente Lula, dizer que agora o Brasil queima, então seria apenas uma narrativa de campanha do Lula, aquelas acusações contra o Bolsonaro? Assim, gente, calma. Eu acho que não é, pelo menos, dessa forma. Eu não consegui encontrar, enquanto eu preparava aqui o material para hoje, nada que justificasse uma afirmação, né, de que há sim uma ação coordenada nesse sentido, no sentido de construir uma ação política contra o Lula ou para derrubar o governo, coisa desse sentido. Veja bem, eu não estou descartando que nós possamos ter uma ação coordenada, mas eu não tenho como provar isso. Isso é uma hipótese. Talvez uma boa hipótese, mas não tão boa se a gente pensar em derrubar o governo. Até porque, gente, a coisa saiu do controle, se foi isso. Tem muito produtor que está com enormes prejuízos no meio dessas queimadas. Então, fazer esse tipo de ação coordenada, às vezes, pode fugir do controle. Por exemplo, gente, vejam só essa imagem aqui que também circulou. Essa imagem é uma imagem do satélite mostrando os focos de incêndio na América do Sul agora desses dias. Reparem que se é uma ação do bolsonarismo, então essa ação ela é uma ação internacional, né, gente? Estão reparando ali, vocês conseguem perceber onde é que está a fronteira do Brasil ali com os outros países da América aqui do Sul, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, essa prática da queimada, ela é uma prática milenar e que o latifúndio no Brasil e na América do Sul ainda pratica bastante. É muito simples, se coloca fogo para se limpar o terreno. Tá? É uma prática extremamente agressiva, extremamente atrasada, mas que tem tudo a ver com aquilo que é grande parte do agronegócio brasileiro. Porque vamos entender uma coisa: nós não temos um agro moderno, sofisticado, uma agricultura high-tech, uma agroindústria. Até temos, mas eu desconfio, eu não tenho dado precisamente aqui, mas eu desconfio que sequer é a maior parte do nosso agronegócio, aqui falando só dos latifundiários. Eu me arrisco a dizer que ainda, em 2024, a maior parte dos nossos latifundiários tem uma agricultura do século passado ou do anterior, baseada em mão de obra escrava, baseada em técnicas como a da queimada. Então veja, o nosso agro é pobre em termos de sofisticação tecnológica. Claro que nós vamos ter exceções, nós já temos fazendas de ponta, tecnologia de ponta, a gente já está vendo isso sendo aplicado
no agro, em grande quantidade. Mas nós ainda temos, e eu suspeito que ainda a maioria, mas se não é a maioria, com certeza grande parte de um latifúndio que é gigante no Brasil, praticando esse tipo de expediente. E, como a gente viu com a história ali do Dia do Fogo, lá de 2019, essa prática que é evidentemente proibida, que agora há de se ter mais fiscalização do que se estava tendo no governo Bolsonaro, não é impossível de se imaginar que eles tenham pensado numa edição aí desse Dia do Fogo. Tenham se combinado de alguma maneira. Por quê? Porque se tem um volume muito grande de ocorrência, concentrado num curto espaço de tempo, isso prejudica o trabalho de fiscalização, que aplica as multas e que pode eventualmente prender os criminosos responsáveis pela ação. Então poderia ser simplesmente uma coordenação, imaginando uma maior fiscalização, agora que não tem-se, a princípio, um governo conivente com esse tipo de ação, diferente do que se tinha no governo Bolsonaro. Outra coisa que a gente tem que também ressaltar é que, embora essas queimadas sejam recorrentes, há uma época do ano onde elas são mais recorrentes, e nós estamos nessa temporada. Daquele mapa que eu mostrei dos focos de incêndio, qual a exceção ali? O estado de São Paulo. O volume de focos no estado de São Paulo é que destoa daquilo que normalmente a gente já tem de focos de incêndio. Então, esses focos são comuns na fronteira agrícola, que já está ali na Amazônia há algum tempo, avançando pela floresta, na região do Mato Grosso, na região do Mato Grosso do Sul, na região de Goiás. Ali você normalmente sempre tem focos dessa prática, e nessa época do ano são ainda mais intensos. Em São Paulo, nessa época e nessa quantidade, é sim uma ação atípica. Vamos lembrar de uma outra situação também. Durante o governo Bolsonaro, a partir do governo Temer, mas mais intensamente a partir do governo Bolsonaro, os brigadistas, o ICMBio, começou a sofrer ataques violentos. Hoje falta muito pessoal. Houve um enorme desmonte dessas áreas de proteção. Então, ao longo do período anterior ao que a gente está vivendo, a gente viveu um amplo desmonte das estruturas de fiscalização e de combate a queimadas. E, por mais que a gente já esteja aí há tanto tempo no governo Lula, pouco se fez para reconstruir essas estruturas. Por quê? Por causa, entre outras coisas, mas principalmente, do arcabouço fiscal do Haddad. Por causa do brutal contingenciamento. Esse governo Lula tem uma das mais baixas execuções orçamentárias dos últimos governos. Uma imposição do arcabouço fiscal. Então, essa semana, por exemplo, a gente viu o diretor, se eu não me engano, da Anvisa, dando um pito no Lula, que cobrou mais agilidade, falando do que, olha, como nós vamos ser mais ágeis, sendo que nós temos uma enorme responsabilidade dos processos que a gente está avalizando aqui, se nós não temos material humano para fazer isso. A mesma coisa, o IBAMA, o ICMBio, as forças de proteção, de combate a incêndio, de fiscalização. Isso foi sistematicamente dizimado nos últimos anos e nós não temos espaço orçamentário, nem de dotação, nem de execução para recuperar esses setores. Então temos que entender o seguinte: essa é uma prática velha. Vejam só, gente, tá? Vejam só esse vídeo aqui. Tem muitos vídeos circulando sobre isso na internet, tá? Eu peguei um aqui. Opa, eu peguei um aqui. Não, é esse aqui mesmo, tá certo? Deixa eu ver. Aqui, eu peguei um aqui, mas por que que tá tão ruim? Ué, se o vídeo é esse, eu vou ter que arrumar aqui porque eu não sei porque que ele desconfigurou. Deixa eu só arrumar aqui. Por que que ele desconfigurou? Eu não sei.
Mas dê uma ligada nesse vídeo aqui, é só um exemplo, tá? Tem vários vídeos como esse, eu nem sei se esse vídeo é exatamente desse ano, tá, gente? Se esse vídeo é desse ano, tá? Mas o ponto nem é esse, o ponto é mostrar que esse tipo de prática é extremamente comum no Brasil, apesar de ser uma coisa velha, ultrapassada, enfim. Aí, pessoal, vou mostrar pra vocês, o povo fala que não pode pôr fogo na cana. Eles estão metendo fogo na cana, quer ver? Eu vou filmar aqui o cara com o bujãozinho. Eles falam queima controlada, só que isso não existe mais não. A usina é a maior perturbadora do meio ambiente. Aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Aqui o cara pondo fogo, ó. Aí, ó. Aí eles falam queima controlada, ó. Dá o bujãozinho de gás, tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Mostrar pra vocês que eles falam queima controlada, mas não existe não. Aí vem um caminhão ali atrás dando suporte. Aí o que tiver aí, eles puseram fogo de lá, ó. E agora pôs fogo contra fogo de cá. Aí o que tiver vai queimar. Aí é tatu, tamanduá, onça, o que tiver aqui, ó, vai queimar tudo aí dentro do fogo. Aí, ó, tá queimando tudo. Aí depois a usina fala, vamos dar uma sementinha na época da árvore para plantar. Para plantar uma árvore de ipê, uma árvore não sei o que. Eles mesmo põem fogo, ó. Tá vendo? Olha o caminhão dando suporte aqui. Isso aqui é o caminhão da usina Delta, ó. Olha a placa dele. Eu vou pegar a placa dele. Aí, ó. Ó. Eles põem no fogo, ó. Tá vendo? Aí tô mostrando pra vocês aí que depois a usina pega e vem dar semente de árvore pros outros plantar, tá vendo? Aí, ó. Vou sair daqui, senão queima meu carro ali, ó. Tá vendo? Eles põem no fogo aí, ó. Tá vendo? Vou sair daqui, senão esse trem me queima vivo aqui, ó. Isso aí é esse que põe fogo. A prova tá aí, ó. A usina Delta. É longe. Então é isso, é uma barbaridade, é uma atrocidade, é uma estupidez, é uma coisa assim, que muitas vezes os próprios produtores literalmente se queimam, né, porque não é difícil de sair do controle esse tipo de estratégia, mas isso sempre aconteceu. O que é atípico é o volume, o que é atípico é o pico concentrado, um intervalo tão pequeno. Então há sim possibilidade de haver algum tipo de organização. Tá? A gente ainda não tem como afirmar isso, a gente não tem prova disso, mas é atípico, né? Sobretudo no estado de São Paulo, que é um pouco fora, né? do círculo onde isso acontece de maneira um pouco mais permanente e ainda mais concentrado tão assim num intervalo tão pequeno de dias. Tá? E claro, tem toda a questão do desmonte dos aparatos de fiscalização, tem a questão também de confundir esse aparato já desmontado com um volume muito grande, concentrado em poucos dias. Tudo isso deve ser levado em consideração. E mostra também, assim, um pouco da mentalidade do nosso agro, né? Que é isso, nós não temos aqui um agro high-tech. Nosso agro não é pop, não é tech, não é tudo, a não ser tudo de atrasado. Tá? Não beneficia nada, manda tudo para fora, produz matéria-prima para aquilo que vai ser produzido de ração para engordar porco que está engordando lá na China, do outro lado do planeta. É esse o nosso agro. Porque quem nos alimenta de verdade no Brasil é o pequeno produtor rural. Pequeno, médio produtor rural. Esse que alimenta, que destina a sua produção para o mercado interno. E que, via de regra, tem uma produção muito mais consciente, até porque não tem toda essa força do capital que o grande latifúndio tem no Brasil. Esse sim é o grande responsável pelo que a gente está acompanhando agora nesse episódio das queimadas.